Já parou para pensar na conversa complexa que acontece a cada segundo entre o cérebro e a bexiga? Pois é exatamente essa comunicação que a neurourologia estuda. É um campo da medicina fascinante e super importante. Vamos juntos desmistificar como tudo isso funciona. Fica a pergunta: quem é que está no comando da bexiga? Parece uma coisa simples, mas a resposta envolve uma rede neurológica de uma sofisticação incrível. Não é assim um simples interruptor de liga e desliga, sabe? É mais um sistema dinâmico que equilibra o tempo todo o armazenamento e o esvaziamento. E tudo isso é orquestrado pelo nosso cérebro. A melhor forma de entender isso é pensar como se fosse uma conversa mesmo, uma conversa contínua. A bexiga manda um sinal tipo, olha, tô enchendo. E o cérebro responde, ok, pode continuar armazenando por enquanto. Esse diálogo constante é o que mantém o sistema todo em perfeito equilíbrio. Então, vamos começar pelo básico. Nessa primeira parte da nossa análise, a gente vai explorar como é que funciona essa conexão cérebro-bexiga quando está tudo correndo bem, como deveria ser um sistema nervoso saudável. É exatamente aqui que entra a neurologia. Ela é a especialidade médica que se dedica a decifrar essa conversa, a diagnosticar quando os sinais se perdem no meio do caminho e, claro, a intervir para tentar restabelecer uma comunicação que seja clara e eficaz. Mas e o que acontece quando essa conversa é interrompida? Infelizmente, várias condições neurológicas podem, digamos, cruzar os fios dessa comunicação. E isso leva a problemas que impactam, e muito, a saúde e a qualidade de vida. A variedade de condições que podem afetar essa conexão é bem grande. Por exemplo, lesões na medula espinhal podem literalmente cortar a linha de comunicação. Já doenças como Parkinson ou esclerose múltipla podem distorcer os sinais que são enviados, atrapalhando toda essa conversa delicada entre o cérebro e a bexiga. Essa falha de comunicação tem um nome técnico: disfunção neurogênica do trato urinário inferior. É, basicamente o termo que a gente usa para descrever o que acontece quando a bexiga e os músculos dela não conseguem mais seguir as ordens do sistema nervoso. E isso nos leva a duas missões que são cruciais para a neurologia, e elas são igualmente importantes. A primeira é totalmente médica: proteger os rins. Proteger eles de qualquer dano que a alta pressão na bexiga possa causar. A segunda é profundamente humana. É restaurar a qualidade de vida, a autonomia e a dignidade da pessoa. Mas para consertar essa comunicação, os médicos precisam primeiro entender onde foi que a conversa deu errado. E para isso, eles usam ferramentas de diagnóstico bem específicas. É quase como se eles estivessem escutando o que a bexiga e os nervos estão dizendo de verdade. O processo é bem metódico. Começa com a história do paciente, depois passa por um exame físico super detalhado para avaliar reflexos, sensibilidade, e tudo isso culmina num teste-chave, que é o chamado estudo urodinâmico. E olha, a importância do estudo urodinâmico é tanta, mas tanta, que ele é considerado o padrão ouro na avaliação de pacientes neurológicos. E quando ele é combinado com imagens de raio-x, aí ele se torna a ferramenta mais precisa que existe para entender a dinâmica da bexiga. Uma analogia perfeita para isso é pensar num teste de estresse, só que para a bexiga. O exame mede as pressões enquanto ela enche e esvazia. E isso revela exatamente como os músculos e os nervos estão se comportando, literalmente sob pressão. Ok, com o diagnóstico em mãos, os neurologistas abrem o seu kit de ferramentas. Eles têm várias opções para tentar ou restaurar a comunicação, ou, quando isso não é possível, pelo menos gerenciar as consequências dessa falha. Para uma bexiga que é hiperativa, sabe? Aquela que contrai sem permissão. Os medicamentos agem de duas maneiras principais. Uma classe funciona tipo um freio, bloqueando os sinais nervosos que causam as contrações. A outra classe age como um incentivo, estimulando os receptores que ajudam o músculo da bexiga a relaxar. No fim das contas, o objetivo é o mesmo: criar um reservatório seguro e de baixa pressão. Agora, em casos mais resistentes, a toxina botulínica pode ser injetada direto no músculo da bexiga. Ela age paralisando, mas de forma temporária, as contrações que estão em excesso. O impacto disso é notável. Um único tratamento pode trazer alívio por, em média, 9 meses. E quando o problema é o esvaziamento? Aí o cateterismo é fundamental. E a história disso mostra uma evolução incrível. A gente passou de um procedimento super estéril, feito em hospital, para uma técnica limpa, feita em casa, que deu muito mais autonomia para os pacientes gerenciarem a própria condição. Foi uma virada de chave. E isso tudo nos traz de volta ao ponto central, a missão final da neurologia.
uma missão que vai muito além da mecânica do sistema urinário. No fundo, se trata de proteger a saúde e restaurar a dignidade. Como os pioneiros do campo disseram lá em 1971, a neurologia só pode ser compreendida de verdade pela combinação de várias áreas. Isso continua sendo verdade até hoje. Um tratamento eficaz exige uma equipe multidisciplinar, urologistas, neurologistas, fisioterapeutas, todo mundo colaborando para cuidar do paciente como um todo. No final, tudo se resume a essa transformação. Não importa a causa, não importa o tratamento, o objetivo vai ser sempre o mesmo: converter um sistema de alta pressão, que é perigoso para os rins, em um reservatório seguro, de baixa pressão, e com isso devolver o controle e a confiança para a pessoa. Isso nos deixa com uma reflexão bem importante, né? Com o envelhecimento da população e o aumento de doenças como Parkinson e demências, a necessidade de entender e proteger essa conexão cérebro-bexiga só vai crescer. A grande questão que fica é como a gente pode inovar para enfrentar esse desafio do futuro.